Boa noite, meus amigos. É uma alegria estar aqui com vocês nessa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja presente em cada coração. E esse momento aqui para nós sabemos que é um momento de semeadura, para que essas sementes possam frutificar nesse novo ano que se inicia. Um novo ano que é um ano de renovação para as nossas vidas. Mas o mais importante, somos nós nos nutrir de esperança, de confiança no Pai, que dias melhores virão. Um ano que se aproxima para que a gente dê continuidade aos nossos trabalhos, aos nossos sonhos, gente, às nossas buscas. E quando chega esse final de ano e comecinho do outro, todos nós ficamos reflexivos. Vocês concordam? Nós começamos a pensar nas coisas boas que nós realizamos nesse ano que passou. Mas às vezes ficamos também pensativos naquilo que nós não conseguimos realizar. Mas não podemos ficar presos às coisas que nós não conseguimos realizar. Emmanuel nos diz para que a gente limpe o nosso canal, mente e coração, porque possibilidades novas virão para a vida de cada um. Quer a gente queira ou não, tem algo novo para as nossas vidas. E 2023, nós já sabemos que será um ano de busca de crescimento espiritual. E todos nós, gente, já construímos raízes fortes com tudo que nós já vivemos. Os momentos mais difíceis, momentos de dores, de muita dor às vezes, mas tivemos os bons momentos. E o que nós precisamos pensar? Em algo para que a gente busque o nosso crescimento espiritual, que é a presença de Deus em nossas vidas. É como se Ele estivesse dizendo a cada um de nós aqui agora: faça a tua parte, que eu te sustentarei. Então, renascer, gente, para esse novo ano, que nós já estamos aí nele, somos nós retirarmos das nossas vidas aquilo que não nos sustenta mais. E nós sabemos muito bem. Aquilo que já não nos traz alegria de alma, com tudo que a gente quer buscar de bom para nós. Então eu queria começar o nosso momento com uma frase do Evangelho e gostaria de saber se vocês concordam comigo. Confiar plenamente em Deus nos torna mais fortes e corajosos. Então vamos trazer essa frase para o nosso dia a dia. Vocês já viram quando a gente confia numa pessoa, num ser imperfeito como nós? Um amigo, uma amiga, que a gente tem aquela pessoa que nós podemos confiar. Já nos traz, gente, harmonia espiritual, que é o que o Emmanuel nos diz. Confiarmos em um ser imperfeito como nós já nos traz paz, alegria de alma. Que dirá a confiarmos em Deus? E confiarmos nele, somos nós aceitarmos os seus desígnios, que nem sempre nós queremos aceitar. Queremos aceitar somente o que é bom para a minha vida. Aquilo que eu gostaria que acontecesse comigo, aí sim. Só que às vezes Ele nos
nos manda o que necessitamos. E não é fácil para nós. Aí aqui nós lembramos do momento de Jesus com a samaritana, quando ele diz a ela o que era necessário: adorar em espírito e em verdade. O que será que Jesus queria dizer com essa frase? Porque nós temos dificuldade de entender. Adorar em espírito e em verdade. Somos nós honrarmos o nosso Pai de uma forma, gente, tão profunda, que é como se Ele nos envolvesse. E como que a gente faz isso? Comece a trabalhar isso conosco, porque tudo do Evangelho nós temos que começar a trabalhar, dando os pequenos passos. Somos nós começarmos a seguir os ensinamentos do Cristo, que não é fácil para nós, nas pequenas coisas do nosso dia a dia. Não tem aquela frase: quem conhece os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. Olha essa frase de Jesus. Nós conhecemos, mas estamos guardando aqui no fundo do nosso coração? Quando a vida, quando somos testados pela vida, aceitando os desígnios do Pai? Nem sempre, gente. Nós temos que ser sinceros, porque existem situações que tocam fundo o nosso coração. Mas é necessário nós entendermos, guardarmos esses ensinamentos para que a gente coloque em prática em nosso dia a dia. E para isso, o que a gente precisa começar a fazer? Nosso treinamento. Deixarmos de pedir um pouco, porque nós pedimos muito, e agradecer mais. Sabe o que diz? Que geralmente os nossos pedidos, eles estão voltados para os nossos desejos, para essa personalidade aqui. E que os nossos pedidos nem sempre, gente, necessitamos deles. Olha o que o Evangelho nos ensina. A gente pede demais e nem sempre nós precisamos do que nós estamos pedindo. Por quê? Porque os nossos pedidos estão voltados ao interesse pessoal. Vocês sabem por que nós temos dificuldade de buscar o nosso crescimento espiritual? Porque nós insistimos em pedir aquilo que queremos. Não aceitamos o que necessitamos. E entre o que nós queremos e o que nós necessitamos, gente, existe uma distância muito grande. E como que nós vamos trabalhando isso conosco? Trabalhando o nosso controle. Vocês já viram como que nós gostamos de controlar tudo? A gente quer controlar filho, marido, no trabalho. A gente gosta de controlar tudo ali, ó, tudo sob o nosso controle. É isso que acontece conosco. E o que controle nós temos da vida? Vamos refletir? Nenhum. Quando existe algo que nós temos que viver, aquilo chega para nós podemos mudar? Não tem jeito. A única forma somos nós sermos resignados diante da situação, porque certamente aquele momento é do nosso crescimento espiritual, quer a gente queira ou não. No livro da Esperança, de Emmanuel, na psicografia do Chico, no capítulo 10, a passagem do Evangelho é a seguinte: vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Todos nós sabemos que o sal
ele dá sabor, ele conserva, ele nutre. Então, quando Jesus nos disse essa frase, que está no final do Sermão da Montanha, ele quer que a gente seja o sal da terra, que a gente faça o bem, que a gente comece a nutrir a nós mesmos e todos que estão à nossa volta. E é isso que nós temos feito no nosso dia a dia. Porque Jesus não quer que a gente fique indiferente com os acontecimentos que estão aí presentes na vida de todos nós. Mas Ele quer que a gente faça duas perguntas. O que esse momento quer me trazer? O que eu preciso aprender com ele? E nós não queremos fazer. Por quê? Porque vai nos dar trabalho, gente, de buscarmos essa resposta. Essa resposta está no íntimo de cada um. E ela está voltada para o nosso crescimento espiritual. E isso nos dá trabalho. Aí eu pergunto, como que nós estamos? Vamos trazer isso para o nosso dia a dia. Como que nós estamos? A gente vem à casa espírita, ouve palestra, tomamos passe, frutificamos água, sentimos uma paz enorme aqui na casa, não é verdade, gente? Aquilo nos traz algo que nós não temos como explicar para o outro, que não quer participar das atividades da casa. Mas nós não podemos voltar essa paz em um templo. Ela tem que estar presente em nosso dia a dia. Aqui nós podemos lembrar, por que o Pai permitiu a destruição do templo de Salomão? Todos nós sabemos. Para que a gente entenda que nada que é crescimento, nós temos que buscar externamente. Que vir aqui nos ajuda é uma bênção, nos faz dar o primeiro passo, mas nós não podemos. Eu só sinto bem quando eu estou na casa espírita. Isso não pode existir. Nós temos que passar a sentir bem conosco, mesmo apesar de qualquer que seja o acontecimento. Porque nós sabemos, as famílias estão vivendo situações que estão sendo testadas a todo momento. Cada uma à sua maneira e cada uma de acordo com a sua necessidade. Então eu pergunto, como que nós estamos construindo o nosso templo e sendo o sal da terra? Cada um pensa um pouquinho. Nós estamos sendo o sal da terra em nosso lar, em nosso local de trabalho, de estudo, onde eu estiver? Um bom momento para a gente pensar, eu estou sendo o sal da terra e um templo que nutre nas redes sociais? Que está muito presente na vida de todo mundo? O que eu comento, o que eu posto, qual a carinha que eu coloco lá, quando eu vejo determinada coisa que as pessoas postam para mim? Vocês querem ver o que o Emmanuel nos diz? Nossos pequenos atos são de extrema importância para o que atraímos e para todos que nos cercam. Então, aquilo que eu posto, aquilo que eu comento, seja engraçado, seja qualquer coisa, é de extrema responsabilidade para a minha vida. Porque eu estou atraindo aquilo para mim. Depois não estou nem sabendo por que acontecem certas situações comigo. Vocês sabem, gente, o que marcou a vida dos primeiros cristãos? O exemplo e o testemunho. E eles diziam que para cada um cristão que desencarnava, geravam-se 10
E nós? Será que nós estamos sendo o sal da terra em nosso dia a dia? Estamos confiando no Pai? Construindo os nossos templos nos pequenos atos, como nos diz Emmanuel aqui? Então você sabe o que Emmanuel, nesse capítulo, o que ele nos mostra? Como nós estamos agindo na vida. Ele diz, não mudamos de comportamento e queremos uma vida de paz, tranquila, serena. Mas eu não faço nada para que isso aconteça. Aí ele diz, todos nós sabemos o que nos tira a paz e não deixamos de fazer. Olha como é forte para nós. Se a gente for refletir, nós sabemos do que nos incomoda, qual que é a minha fragilidade, o que eu trago comigo, que eu preciso melhorar. Todos nós temos, e muitas, não é uma só não. Olha o que ele diz, procuramos profundidade, mas vivemos na superficialidade, fazendo as mesmas coisas e esperando resultados diferentes. Olha se não está falando da gente. E Jesus nos mostra no Evangelho. Se querem mudar, se a gente quer mudar, que a gente seja determinado naquilo que nós queremos na nossa vida. Nada externo vai fazer melhorar a minha vida, internamente. Então, outro ponto, que nós temos que focar na mudança e não na culpa. Porque quando eu foco na culpa, eu não saio daquela situação que eu preciso sair, que eu estou vivendo. E ele ainda diz que quando a gente quer mudar, nós somos muito criticados. Que as pessoas começam a dizer assim, fulano virou santo. E isso nos incomoda. Aí o que acontece conosco? Voltamos com padrões antigos de pensamento e não saímos, vivemos na superficialidade da vida. Não passamos a viver em profundidade, como Emmanuel nos diz aqui. E no livro Vida Plena, Joana de Ângeles, na psicografia do Divaldo, que é no capítulo 11, gente, que fala sobre confiança. Olha o ensinamento dela para nós. A humanidade terrestre, ignorante das leis superiores, inconsciente do futuro e do dever, precisará da dor para transformar instintos primitivos e grosseiros em sentimentos puros e generosos. Olha por que a dor ainda é presente nas nossas vidas. O que ela quer nos dizer? Resumindo, que a fala dela é bonita para valer, mas tem hora que a gente não entende nada. Ela está falando aqui para nós, busque o autoconhecimento. Conheça a sua fragilidade, as suas fraquezas e busque melhorar. E ela continua, que a dor na terra irá acabar quando voltarmos os nossos pensamentos para as coisas profundas da alma. Deixarmos de viver na superficialidade. Olha o que Emmanuel nos diz, o que a Joana de Ângeles nos diz. A superficialidade. O que é evoluir para nós? Ela fala, somos nós aumentarmos a nossa capacidade de passarmos por uma dificuldade. Trabalharmos conosco a resiliência. Vocês já viram como a gente tem visto, diante de tudo que nós já passamos, esses 2 anos que nós sabemos, 2 anos e tanto, não foi fácil para nós. Parece que a gente tem visto uma certa fragilidade nas pessoas, e nós mesmos, da gente não dar conta de viver determinada situação. Parece que nós estamos frágeis. Aí o que acontece? Vem as doenças. Dói tudo,
tudo tem problema, e a depressão, que nós sabemos, a doença aí do século. E às vezes, quando nós estamos passando por um momento difícil, ela ainda diz aqui, ó, nos fala, nós costumamos falar assim, mas isso é a lei de causa e efeito, esse é meu karma, certamente eu não fui boa coisa na outra vida. Nós não fomos mesmo, não, senão a gente não tinha nascido num planeta de provas e expiações. Mas o que ela quer nos dizer? Eu achei tão bonito isso, porque isso é muito comum da gente ouvir no meio espírita. Mas isso é meu karma. E ela diz aqui, ó, precisamos entender que a dor é dor auxílio. A gente não vê falar nisso. Dor auxílio. A alma precisa recuperar de certos enganos. Aí ela fala, as doenças que vivemos no corpo físico, sempre para nos disciplinar. E nós somos super disciplinados, vocês concordam? A gente vai ao médico e fala assim para nós, diminuiu o doce, o açúcar, a gordura, a glicose está alta, o colesterol está alto, a gente faz o regime direitinho, não é assim? Parece que a gente fica testando a gente mesmo. E olha o que ela diz, a dor vem para nos auxiliar, disciplina a sua vida, modifica um pouco. E vocês sabem qual que é o nosso maior problema hoje? Tudo fast food, relacionamento fast, religião fast. Aí ela diz aqui, ó, tudo rápido e superficial. Por isso que é muito cômodo para nós, gente, vivermos na superficialidade da vida. Por quê? A gente cai naquela musiquinha, deixa a vida me levar. Tá certo? Para nós espíritas, deixarmos a vida nos levar, nós temos que refletir. O que esse momento que eu vivo quer me trazer? O que eu preciso aprender com ele? Mas só que a gente não quer buscar respostas, né? Porque resposta vai dar trabalho. E no livro Vinha de Luz, Emmanuel, aqui na psicografia do Chico, no capítulo 86, saibamos confiar. Sabe a passagem do Evangelho? Não andeis inquietos. E nós estamos, gente, vivendo inquietos. De que maneira nós estamos conduzindo as nossas vidas? Será que nós estamos deixando aflição, desespero, angústia, ansiedade tomar conta dos nossos dias? Porque isso é muito fácil. A gente dá abertura a esses sentimentos, a essas aflições. Porque nós sabemos muito bem, nós já conhecemos todas elas. E buscar a paz, a harmonia espiritual é mais difícil. Exige da gente. Jesus nos ensina para não ficarmos indiferentes com os acontecimentos da vida. Aí vem a pergunta, o que esse momento quer me trazer? O que eu preciso aprender com ele? O que a gente precisa aprender com tudo isso que nós vivemos, para que a gente tenha um ano com mais tranquilidade de alma, mais sereno? Cada um vai ter sua resposta. Você sabe o que acontece conosco quando acontece algo na nossa vida que nós não gostamos? Que tem muita coisa, né, gente? Que a gente não gosta. Fala a verdade. Vem certos acontecimentos que a gente não queria, não gostaria de vivenciá-los. Emmanuel fala que surgem dois sentimentos: o medo que paralisa e o temor que nos afasta da situação. Mas ele diz que tem um meio termo, que é a coragem.
E olha o que ele fala da coragem. A coragem nos faz agir com equilíbrio, porque um coração medroso congela qualquer atividade. Vocês já viram quando a gente tem medo? A gente não sai do lugar, às vezes. Então, como que a gente pode fazer com que a nossa coragem, que está presente aqui conosco, que ela domine o nosso medo? A Emmanuel diz, a prece e a vigilância. É o recurso que todos nós temos conosco. Na hora que a coisa não está fácil, a gente retirar do lugar, ir para um lugar mais quieto, fazer uma prece. Às vezes nós não fazemos isso. Aí ele fala, somente a prece e a vigilância conseguem manter a nossa casa mental mais arejada e iluminada. Olha o que eu disse no começo, que nós precisamos limpar esse vaso, esse nosso corpo físico, mente e coração, para que novas possibilidades possam chegar. Então é a prece e a vigilância, recurso que todos nós temos conosco. Aí aqui nós podemos lembrar daquela passagem de Paulo aos Romanos. Se Deus é por nós, gente, quem será contra nós? A não ser nós mesmos. Porque às vezes, quando a situação não está boa, a gente começa a transferir. Ah, foi algo que aconteceu, me deixou triste, algo. Aí nós vamos vivendo a transferência. E olha o que ele diz. O Pai está conosco o tempo todo, mas nós nem sempre estamos com Ele. Não deixamos que Ele haja nas nossas vidas. Não deixa, a gente não deixa Ele agir. Por quê? Estamos presos nas coisas aqui na terra. Aí aqui nós lembramos do momento de Jesus com Simão Pedro, quando Simão Pedro passou a noite inteira pescando e não conseguiu pescar nenhum peixe. O que Jesus fez? Fez um convite a Simão Pedro para que ele fosse ao mar alto. Nós sabemos que no mar alto os ventos são mais fortes, as ondas são desafiadoras, mas a pesca é proveitosa. Isso nós temos a certeza. E nós temos a certeza também que não se fazem marinheiros em mar calmo. É esse o convite de Jesus para nós, nesse início de ano. Que a gente aprenda, que nós trabalhemos conosco a nossa coragem. Não deixemos que o medo, a tristeza, a aflição, a ansiedade tome conta das nossas vidas. Principalmente nós que estamos buscando o Evangelho em nosso dia a dia. Então não podemos deixar, e sabemos que temos a coragem, que é presente. Coragem, gente, e a vontade, que é atributo do Espírito. Quando nós colocamos a vontade em ação nas nossas vidas, não tem ninguém que nos segure. Não tem medo que vai nos paralisar e nem o temor que vai nos afastar de qualquer situação que a gente esteja vivendo. Por isso a nossa mensagem de hoje, eu quero finalizar com uma frase de Meimei, quando ela diz: não perca a tua fé, mesmo que seus pés estejam sangrando, crê e trabalha, esforça-te no bem, espera com paciência. Tudo na terra renova, mas o que vem do céu permanecerá. E dos mais infelizes são aqueles que perderam a confiança no Pai. Então, que Jesus
nos abençoe e continue sendo na vida de cada um de nós a luz, a brilhar nesse novo ano que se inicia, com muito evangelho em cada coração. Boa noite, meus amigos.